Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando, e hoje a gente vai conversar sobre esse livro incrível, que é A Mais Bela História da Filosofia, do Luc Ferry e do Claude Capelier, pela editora Diffel. Pessoal, A Mais Bela História da Filosofia foi um livro que eu pedi de parceria com o Grupo Editorial Record. A Diffel é um selo do Grupo Editorial Record. Vocês sabem que eu sou a louca da filosofia, então eu fiquei muito curiosa quando eu li a proposta desse livro, que é fazer uma viagem panorâmica pela história da filosofia. E o livro cumpre muito bem isso a que ele se propõe. Já vou falar sobre a estrutura do livro. Queria primeiro apresentar os autores. Luc Ferry e Claude Capelier são dois filósofos atuais, dos séculos 20 e 21 principalmente, e ambos são franceses e envolvidos com política na França. Aqui na orelha da contracapa do livro tem uma mini biografia dos dois e está falando: o Luc Ferry é doutor em filosofia, foi ministro da educação na França entre 2002 e 2004, e o Claude Capelier, além de filósofo e escritor, foi membro do Conselho de Programas Nacionais da França e assessor científico do Conselho de Análise da Sociedade, também lá na França. Só para vocês terem uma noção, olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro. E dessa vez eu usei um código de cores, eu coloquei para cada período uma corzinha diferente. Assim vai ficar mais fácil na hora que eu for consultar esse livro para preparar alguma aula. Então vamos lá, como funciona o livro? Como eu disse, ele faz um passeio geral pela história das ideias, ou pelo que a gente chama de história da filosofia. E os dois autores fazem isso de uma maneira muito leve. Eu vou começar explicando para vocês mais ou menos a estrutura dos capítulos, e depois eu comento do livro no geral. Os 3 primeiros capítulos são introdutórios e vão falar sobre a filosofia como um todo. São 3 capítulos que procuram definir o papel ou a função da filosofia de um jeito diferente. Então, no primeiro capítulo, eles vão tentar definir a filosofia pelo negativo, ou seja, por aquilo que a filosofia não é. Por exemplo, eles dizem que a filosofia não é a mesma coisa que a moral, embora a moral esteja contida na filosofia. Eles vão falar que a filosofia não é religião. Muita gente confunde também essa coisa da filosofia como sendo uma filosofia de vida e algo meio autoajuda ou meio religioso. Não é. Mas desses 3 capítulos, o que eu mais gostei foi o segundo, e esse para mim foi o diferencial do livro. O segundo capítulo fala sobre respostas gerais dadas pela filosofia. É aquilo que o Luc Ferry chama de as 5 grandes respostas filosóficas. Ele vai analisar cada período histórico de acordo com as respostas filosóficas que aquele período histórico deu. Então, assim, é uma abordagem muito interessante, mas que foge um pouco à periodização tradicional que a gente usa na história, ou uma periodização puramente histórica, aquela que divide a história do Ocidente em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O Luc Ferry vai traçar um panorama da história das ideias partindo dessas idades, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea, mas ele vai levar em conta as respostas que as filosofias dão nesses períodos. E coincide, né, com as idades. Então, por exemplo, na Idade Antiga a gente tem a resposta cósmica, a filosofia que busca a harmonia do cosmos. Praticamente todos os filósofos ocidentais, né, num geral, na Idade Antiga, Grécia, Roma, buscam respostas que encaixem o ser humano num esquema geral de organização do universo. É isso que ele está chamando de cósmico, ou de filosofia do cosmos. Na Idade Média, a gente tem a filosofia judaico-cristã. Então, o paradigma passa a ser muito mais religioso mesmo, ou teológico, se vocês quiserem, para explicar a humanidade e a realidade. Tudo se volta para as questões espirituais e teológicas. Teremos o paradigma humanista, que coincide ali com o período do Renascimento, a transição entre Idade Média e Idade Moderna. Teremos o período da desconstrução, principalmente séculos, sei lá, 18, 19 e começo do 20. E, por fim, a filosofia do nosso período, que é o que o Luc Ferry chama de filosofia ou paradigma do amor. E essa é uma teoria dele. Eu achei essa periodização magnífica, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Como eu sou formada primeiro historiadora e depois filósofa, eu acho que
ajuda a conectar os dois mundos, sabe? O da filosofia e o da história. Você pensar em paralelo a periodização histórica e a periodização das ideias, das respostas que os humanos encontraram para cada um desses períodos, ou para cada problema que se encontrava nesses períodos, né? E a partir do 4º capítulo começa realmente essa viagem pela história da filosofia, desde os mitos. Então eles vão falar aqui de Hesíodo, por exemplo, essa coisa de apresentar o pensamento mítico e compará-lo com o nascimento do pensamento filosófico, e indo até o século XXI. Os capítulos são feitos em forma de entrevista. O Claude Capelier faz as perguntas e o Luc Ferry responde. Mas não são perguntas simples. O Claude Capelier, nas perguntas, ele sempre embasa a pergunta que ele está fazendo. Ele faz afirmações maravilhosas nessa preparação para a pergunta. E muitas vezes ele consegue resumir tudo aquilo que o Luc Ferry falou em vários parágrafos, num pequena, sei lá, em 2 ou 3 períodos. E são comentários provocadores de alguma maneira, né? Ou questionam aquilo que o Luc Ferry falou, ou concordam e acrescentam mais alguma coisa. Então o livro tem uma dinâmica muito legal, essa coisa da pergunta e da resposta, porque cria-se uma dinâmica de dialética, né, e também de complemento de um em relação ao outro. Eu acredito que vai agradar bastante a leitores leigos esse livro, não só filósofos. Filósofos vão aproveitar com certeza, porque já sabendo um pouquinho da história da filosofia, vai ser um livro que vai meio que juntar as peças do quebra-cabeça. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas eu acho que os leitores mais leigos também vão gostar, porque traz frases de efeito, traz muitas ideias resumidas aqui. E esse texto, que é elaborado em tom de conversa informal, é muito agradável. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser uma conversa, ele é muito preciso nos conceitos que ele usa. Então, é um livro bem indicado, viu, gente? E, na verdade, se a gente for pensar nesse formato de entrevista, praticamente não existe um formato mais filosófico do que esse. Eu estou falando no sentido clássico, porque a filosofia, assim como esse livro, a filosofia clássica, grega, tá ancorada no diálogo. O diálogo é um dos métodos mais consagrados da filosofia ocidental, desde Sócrates e Platão. E eu achei muito interessante eles terem mantido esse formato de perguntas, reflexões e respostas para poder montar o livro. Então, como eu falei, a linguagem é acessível. O Ferry conta a história da filosofia de um jeito muito bonito, como propõe o título, e de um jeito compreensível, mas sem fugir do rigor necessário para esse tipo de livro. É um manualzão da história da filosofia, mas também não cai em interpretações assim absurdamente superficiais. Ele é superficial pela proposta, né? Porque ele é panorâmico. Dentro da proposta, ele até que é bem aprofundado. Então, se você quiser saber, assim, eu queria um geral sobre a história da filosofia, eu queria entender mais ou menos o que cada pensador dos considerados mais influentes ou mais importantes pensaram a respeito da realidade. Esse livro é para você. Então vamos lá, eu achei que a segunda parte sobre o pensamento judaico-cristão, aquele da Idade Média, esse eu achei que faltou um pouquinho de aprofundamento, eu achei que foi muito rápida a explicação que dão a respeito disso. Foi uma comparação rápida e genérica sobre os princípios cristão, judaico e grego. Então esse período aí da Idade Média deixou um pouco a desejar, a meu ver. Mas, resumindo, eu acho que assim, quando a gente estuda filosofia, seja por conta própria, seja em aulas, me parece que fica tudo um pouco fragmentado, sabe? Tal cara disse isso, tal cara disse isso, tal cara disse isso. E mesmo que esses filósofos se relacionem, parece ainda que está um pouco desencaixado. Esse livro conseguiu me dar uma visão de conjunto, que contextualizou um pouco esse conhecimento que ainda estava... acho que dá para dizer fragmentado mesmo. Fez com que eu conseguisse enxergar a filosofia como um todo, e não como várias partezinhas separadas. E me ajudou a entender por que esses pensadores ou essas correntes filosóficas pensavam do jeito que elas pensavam. Faz todo sentido dentro da época que eles estavam vivendo. É uma leitura deliciosa, serve para todo mundo, para quem está cursando filosofia, para quem quer conhecer mais de filosofia, para quem já está acostumado a estudar filosofia também, para quem é curioso, e inclusive serve não só como uma leitura de lazer e de conhecimento,
mas também como um livro de consulta, porque ele traz, de uma maneira bem resumida, vários pensamentos de várias pessoas. Aliás, várias pessoas não, vários homens, né? Esse livro especificamente destaca só pensadores homens, que é como a nossa filosofia ocidental tradicionalmente se ensina, ainda, infelizmente. Mas é um manual, né? Então ele se propõe essa coisa resumida, e é claro que ele vai destacar os pensadores que são mais destacados já normalmente na nossa tradição. Certo, gente? É isso que eu tinha para falar. Recomendadíssimo o livro. Obrigada, editora de Fel, Grupo Editorial Record, por terem me enviado o livro. Eu gostei muito mesmo. Vai ser um livro de consulta, assim, valioso na minha prática como professora. E foi muito agradável de ler. Tá bom, gente? Essa foi a dica de hoje, não só uma resenha, mas também uma dica de livro. Se você se interessou e quiser adquirir o livro pela Amazon, pode usar o meu link que está aí na descrição do vídeo. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma comissão da Amazon pela venda. Tá bom? Um beijo pra vocês, não esquece de dar um joinha e a gente se vê no próximo. Tchau!